Pronto, boa noite, estamos aqui com a Dona Arminda e, olha, desde já gostava de dizer que foi um privilégio e muito obrigado pelo seu testemunho, foi muito bom, em nome de toda a equipa do Haja Saúde. Eu é que agradeço. É assim, nós temos aqui um conjunto de perguntinhas, não sei se importa de responder. Nada. Pronto, é assim, qual foi o seu primeiro pensamento quando lhe deram a notícia de que tinha câncer? Desmaiei. Desmaiou? Literalmente, desmaiei. E depois, o que é que se lembra depois de ter acordado? E depois acordei, foi assim um desmaio que não foi 100% desmaio, mas foi desmaio. E depois pensei, pronto, tem que ser em frente. Mas acha que foi pela forma como lhe deram a notícia? Não foi pela forma como me deram a notícia, porque eu já sabia, instintivamente. Sim, eu já tinha, que o meu cérebro já sabia disso, mas o ouvir da outra pessoa foi a confirmação daquilo que eu pressentia. E pronto, assim como eu desmaio, quando vejo uma agulha, aquilo foi o choque que provocou uma quebra de açúcar e eu desmaiei. E diga-me, qual é que acha que foi o impacto que a doença teve, tanto na sua vida pessoal, no seu trabalho, com os seus familiares? Teve impacto, quer dizer, não posso dizer que não teve impacto, mas eu desde o primeiro dia tentei sempre continuar a fazer a minha vida com a maior normalidade possível. Fazia às vezes até algum esforço para fazer, sei lá, atividades que exigissem mais esforço físico e tentei sempre, e portanto eu não sei, é assim, eu nem sei explicar muito bem, porque eu acho que há qualquer coisa superior. Eu não sou pessoa de religiões, nem de igrejas, nem de missas, nem disso. Não acredito. Acredito, tenho a minha fé e tenho a minha convicção. Mas acho que há qualquer coisa superior que nos dá força nessas alturas e que de uma forma instintiva, muito pouco consciente mesmo, um pouquinho mesmo consciente, que nós vamos reagindo. E o reagir, o automático, às vezes é muito mais facilitador do que elaborar o pensamento, vou fazer assim, vou fazer assado, não. É deixar fluir e portanto, depois também tive os meus irmãos que foram fantásticos. E, portanto, eles vinham, não moram em Braga, mas vinham, faziam comida e deixavam tudo no frigorífico impecável. Era só para eu ter menos trabalho, todos os dias estavam presentes, se não era de uma maneira, era de outra. Os meus amigos nunca me largaram e, portanto, tudo isso ajudou com que eu não me afastei do trabalho, que já na altura era voluntário. Já na altura eu estava a fazer trabalho voluntário na CPCJ e, portanto, não me afastei do trabalho e depois também com aquela máxima que é, ao ver o sofrimento dos outros, nós até nos esquecemos do nosso. Não é? Não minimiza, mas esquecemos-nos um bocadinho de nós quando temos o pensamento concentrado nos problemas que os outros têm e, portanto, a coisa decorreu. E alguma vez se culpabilizou pela doença? Porque há muitos doentes oncológicos que sentem isso. Se eu tivesse feito mais exercício, se eu não comesse tanto... Eu não foi bem assim. Eu culpabilizei-me e continuo a culpabilizar-me porque aqueles meses que eu, com a noção de que tinha, não fui ver se efetivamente tinha, podem ter feito com que o meu cancro, em vez de ser grau 1 ou 2, passasse a 3 já. Pronto, aí ainda hoje me continuo a culpar, que de facto poderia ter sido uma coisa muito mais soft, muito mais fácil de debelar e afinal não foi. Isso aí continua, de resto não. Falando um bocado daquele aspecto positivo que tinha dito, que as pessoas passam a se importar mais consigo e tudo mais, passou a encarar a vida com aquele, portanto, humor equinunc, que é vivemos aqui, vivemos agora, não devemos deixar aquilo que queremos fazer para amanhã. Acha que não é, sei mais ou menos isso. Agora, aquilo no que eu mudei, portanto, eu nunca fui muito vaidosa, fui sempre uma pessoa muito pragmática e continuo pragmática. Agora, valorizo muito mais, sei lá, por exemplo, um passeio na montanha, um passeio à beira-mar no inverno, em que o mar tem mais vida e não tem tanta confusão, do que, por exemplo, comprar um vestido giro, ou umas calças, ou uma camisola, ou uns sapatos. Valorizo os pequenos Pronto, valorizo não a parte material, mas mais no sentir-me bem. Valorizo muito os meus amigos, sempre valorizei, mas
valorizo muito mais, sou capaz de ganhar mais tempo com eles no café, numa boa conversa. E acha que esta situação de vida a permitiu distinguir entre os bons amigos e os não tão bons amigos, ou os conhecidos? Acha que De alguma forma, aproximou-se mais de uns, afastou-se mais de outros? Mas vê-se, a gente não se aproxima nem se afasta de ninguém, porque de um momento para o outro precisamos sempre todos uns dos outros. Agora, eu sentia que houve pessoas que estiveram sempre lá. E mesmo algumas pessoas que até ali não eram de tomar café, de lanches, de festas, de aniversários, naquele momento estiveram presentes. E, portanto, não... De resto, mantenho mais ou menos a mesma. Eu também sou de fácil relação com as pessoas e isso obriga a que elas também tenham alguma consideração e alguma relação comigo, não é? Mas efetivamente, os bons amigos estão ali sempre, isso não, nem dúvida. E não são aqueles que estão todos os dias a telefonar, ou todos os dias a ir lá à casa, porque naquele momento, naquela fase dos tratamentos, muitas vezes nós não queremos visitas. O doente oncológico, aliás, todos os doentes, muitas visitas são contraproducentes, acho eu. E nós queremos estar sozinhos, com a luz apagada, e que ninguém nos vá. Porque depois, se nós temos visitas, temos sempre a preocupação de ser simpáticos, de fazer o chazinho e de pôr os bolinhos e de fazer sala. E isso não nos apetece. Portanto, é chato, isso é muito aborrecido, ter ali as pessoas todos os dias e a toda a hora e sempre ali. Portanto, os bons amigos não são os que estão lá sempre, os que quando a gente estão lá de coração. E quando a gente precisa, olha, é verdade. E pronto, estão aí. É mesmo isso. Mas percebe-se bem, mesmo o sentimento da família é muito engraçado. Como assim? Por exemplo, eu e os meus irmãos, não é todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, a gente fala-se sempre. E sempre que podemos estamos juntos. Mas naquela altura, eles largaram tudo. E para virem ter consigo. Eles largaram tudo. E, portanto, isso é assim aquela prova do amor fraternal. Isso não há dúvida nenhuma. Alguma vez se sentiu desvalorizada ou discriminada de certa forma pela sociedade? Nunca. Ah, então, desvalorizada muito menos, porque mesmo em termos da parte física, eu tirei um quadrante inteiro da mama. Não andei a fazer reconstituição, tenho uma sutura assim um bocadinho feinha, mas não faz mal. A mim não me incomoda nada. Está aqui. Portanto, nunca me senti, nunca. Eu acho que sou um bocadinho inconsciente. Não é. Eu admiro imenso essa sua postura perante a vida. Porque se não, quer dizer, está agora aqui a valorizar assim, sempre. Não, então, amor, isto são marcas. Isto faz parte. Assim, ainda bem que encara a vida dessa forma. Diga uma coisa, então, tinha referido, criou de facto uma ligação com toda a equipa que a acompanhou durante o processo. Ainda mantém contato com os médicos? Mantenho. E é uma boa relação. É ótima. Se tivesse que, portanto, os nossos ouvintes, a nossa cara audiência em casa, que mandar uma mensagem para toda a comunidade académica, para os futuros médicos, o que é que escolheria dizer? Ora bem, como eu disse há um bocadinho, eu acho que todos os doentes, e sobretudo os doentes oncológicos, que a oncologia já é conotada com uma desgraça, com fatalidade, está sempre numa situação de dependência. E a postura do médico perante o doente é muito valorizada. A humanidade, a preocupação, o cuidado, não é o estar sempre a perguntar, é o dar a boa notícia, olha, está de parabéns, olha, agora está tudo fantástico. Só estas pequeninas atitudes e depois a proximidade do médico. O médico é o senhor doutor, não é? Para a maior parte da comunidade. É o senhor doutor, e a proximidade do médico é muito importante. Por exemplo, há uma das coisas que eu lembrei-me assim de repente, eu a seguir a fazer a cirurgia à mama, fiz depois cistectomia, porque entretanto com a medicação também há aquelas contraindicações. Sim. E eu estava no dia em que estava para sair do internamento, o médico foi-me visitar. É assim, isto é lindo de ver, não é? Isto é lindo de ver. No IPO, por exemplo, porque cá na altura não havia rádio, e eu quando acabei todos os tratamentos no IPO, eu disse a toda a equipa,
quando passar aqui eu venho-vos visitar. E a médica disse, não fazes nada disso, isso é conversa, Passados uns tempos eu fui lá e fui visitá-los e aconteceu uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu ia no corredor e como eu tenho assim esta voz típica, que não há muito destas minhas vozes, inconfundível, porque eu só tenho uma corda vocal e portanto a minha voz é muito grave, e eu ia no corredor a falar com um dos técnicos de radioterapia e a minha médica saiu do gabinete para vir ter comigo ao corredor. Quer dizer, isto é uma coisa que a mim, como doente, que já tinha acabado o tratamento e já estava supostamente em alta, ela continuava a preocupar-se comigo. E isto é um sentimento que acho que me fez muito bem. E deve fazer bem a toda a gente. Claro que sim, a preocupação dos médicos. Eu acho que é importante. Que é a parte que eu dizia um bocadinho, a parte do humanismo. Eu sei que agora os médicos mais jovens, que os meus não são muito jovens, mas são os meus médicos, claro. Pronto, já têm essa componente muito mais reforçada. Sim. Mas é uma coisa que o doente, todo o doente e sobretudo o doente oncológico valoriza muito. É essa postura de meio que como que familiar entre o médico e o doente. Sem as necessárias diferenças. Só para acabarmos, que eu já sei que já estive aqui a falar tanto, já deve até estar cansada de nós, mas era para referir, portanto, o seu sentimento em relação à queda de cabelo, porque infelizmente a nossa audiência não pode cá estar, e eu acho que isto era uma coisa que devia ser documentada, que é a sua, portanto, descontração em relação a isso. Em relação à queda do cabelo, foi aquilo que eu disse, isto foi, para mim, foi o menos importante. Cortou-se o cabelo, porque estava a cair, portanto também não o deixei cair, cortei-o antes de que ele caísse. E depois tive uma prótese capilar maravilhosa. Linda de morrer. E quando me nasceu o cabelo, portanto foi mais ou menos em agosto, que começou a nascer, assim um cabelinho pequenino, depois foi crescendo, tive os caracóis tão bonitos como os seus. Obrigada. Os caracóis mais lindos do mundo. Eu dei-me ao luxo de ter penteados vintage. Uma coisa sério? Causava sensação. Portanto, não tive, palavra não tive problema nenhum. Caiu e lá de nascer. Exato. E nasceu. É isso. Pronto, Dona Ana Mina, muito obrigada. Olha, gostava só de pedir um abraço, não sei se é pedir muito, mas gostava mesmo de lhe dar um abraço porque acho dois. Muito obrigada. Para mim foi um grande e outro para testemunho. Exatamente.